Graça e paz, irmãos. Vamos prestar mais um culto a Deus, dessa forma, online, que possamos estar com as nossas famílias, cada um em seu lar, para adorar e louvar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos iniciar o nosso culto com uma oração. Oremos. Santo Deus e Pai querido, graças te damos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, ó Pai, pela oportunidade, Deus, de mesmo estando em casa, podemos estar reunidos em comunhão com os irmãos, podendo prestar um culto a Ti, Senhor, de louvores, honras e glórias a Ti, Senhor. Louvar ao Teu nome com hinos, ó Pai, que exaltam o Senhor. Ouvir a Tua mensagem, ó Pai, através da palavra. Pai, fica conosco, ó Pai. Receba o nosso culto. Que tudo seja, ó Pai, para a honra e glória do Seu santo nome. Oramos pedindo no nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos para a leitura do dia. Romanos, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 13. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Agora vamos para o momento missionário do culto e hoje eu vou estar falando um pouquinho da solidariedade cristã, que é nada mais do que um sentimento de simpatia ou piedade pelos que sofrem. E a manifestação desse sentimento é com o intuito de confortar ou ajudar o nosso próximo. E esses são conceitos muito presentes na Bíblia. Eu gostaria de ressaltar um versículo que se encontra em Efésios 4, verso 32. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E Cristo
nos dá esse mesmo exemplo no livro de Marcos, capítulo 8, verso 2. E ele disse assim: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Então, meus irmãos, o Ministério Remis quer pôr isso em prática, juntamente com a igreja. Nós criamos uma campanha do agasalho, onde os irmãos podem estar contribuindo com a gente com doações de roupa de frio, agasalhos, cachecol, cobertores, o que for, o que tiver disponível na sua casa, que você não estiver usando mais, vocês podem estar contribuindo com este ministério, para que o ministério possa alcançar vidas de pessoas lá fora que necessitam, né, dessas coisas, e aonde a gente pode estar levando o evangelho de Cristo a essas pessoas. Quem for contribuir com a gente pode estar entrando em contato com qualquer pessoa do grupo do Ministério Remis. E esse é o momento missionário da noite. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e Deus abençoe os irmãos e Deus seja louvado para todo sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Vamos aproveitar este momento para cantar hinos ao Senhor. Amém. Nos braços do Pai, nós podemos descansar e repousar nesses braços eternos. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra,
a voz dizendo assim, ou se ele disser: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem, como estás? Venha, filho, para os braços do Pai, venha. Vem, filho amado, vem, como estás? Ele é o nosso Pai. Pai, meu Pai, declara isso. Meu papai, papai, te quero tanto, Pai, Pai, meu Pai, meu papai, papai. Nosso Pai querido, papai. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ele não tinha um pecado sequer. Ele era justo, ele é justo, ele é santo. Mas ele morreu naquela cruz para salvar a mim e salvar a você. Se isso não for amor, o céu não é real. O amor de Cristo, ele morreu em nosso lugar. Esse é o amor. Isso é amor. Isso é amor. Glória a Deus. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é
Deus. Mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Oh, aleluias! Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Glória a Deus. Nossa fé está firme no Senhor. Nós correremos para os braços do Pai sempre. Ele é o nosso refúgio. Abel, não me canso de sentir o teu abraço, seu amor sem fim. Me leva onde eu nunca fui, revela os seus sonhos para mim. Eu correrei, não há barreiras que me impeçam de tocar seu coração. Eu correrei com tudo em mim, desesperado eu estou para dizer o quanto eu te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amamos, Senhor, com tudo que há em nossas vidas. Nós te amamos, meu Pai. Glórias a Deus. Abel, não me canso de sentir o teu abraço, teu amor sem fim. Me leva onde eu nunca fui, revela os seus sonhos para mim. Eu correrei, não há barreiras que me impeçam de tocar seu coração. Eu correrei com tudo em mim, desesperado eu estou para dizer o quanto eu te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo.
Firmes estão os meus olhos em sua graça sublime. Toda a terra se rende, reinarás para sempre, assentado em seu trono, rodeado de glória. Tua noiva te espera, todo o céu te adora. Firmes estão os meus olhos em sua graça sublime. Toda a terra se rende, reinarás para sempre, assentado em seu trono, rodeado de glória. Tua noiva te espera, todo o céu te adora. Te amo, te amo, te amo, te amo, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Firmes estão os meus olhos em sua graça sublime. Toda a terra se rende, reinarás para sempre, assentado em seu trono, rodeado de glória. Tua noiva te espera, todo o céu te adora. Te amo, te amo, te amo, te amo, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo isso. Nós vamos descansar nos braços do Pai. Não existe amor maior do que o de Jesus. Nós correremos para os braços do Pai, Ele é tudo em nossas vidas. E eu quero te dizer uma coisa, eu acho que você já sabe, mas eu vou reforçar. Você não é daqui. Você é estrangeiro. O seu lar, o meu lar é no céu. Eu sinto saudade da minha casa. E você sente. Nós vamos finalizar esse período de louvor cantando e falando dessa saudade. Saudade de casa. Oh, glória! Aleluias! Deus é bom demais, irmãos. Deus é tremendo. Aleluias! Cantem isso, irmãos, com toda a força que há dentro de você. O Verbo se fez carne, na terra desceu, operou muitos milagres, era mesmo Filho de Deus, morreu numa cruz, mas ressuscitou. Ele está vivo, vivo. Mas quando foi, fez sua promessa que viria nos buscar. E eu aguardo, estou com pressa, quero ir para o meu lar. Sou sua noiva apaixonada. Aguardo sua chegada. Volta logo, Jesus. Vem, me leva pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada.
mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas quando foi, fez sua promessa que viria nos buscar. E eu aguardo, estou com pressa. Quero ir para o meu lar. Sou sua noiva apaixonada. Aguardo sua chegada. Volta logo, Jesus. Vem me levar pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. Glória a Deus. O céu é minha morada. Vem, Jesus. Uou. 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 Maranata. Vem, Jesus. Uou. Maranata. Glória a Deus. Uou. Maranata. Volta logo, Jesus. Vem me levar pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. O céu é o meu lar. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Oh, aleluias. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz, irmãos. Graças a Deus, o Senhor nos concede mais uma vez a oportunidade de podermos ouvir sua voz através da exposição das Escrituras. Estamos, então, numa série de exposições da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E hoje discorreremos o capítulo 4, dos versos 7 a 10. Que Deus nos conceda sua graça, a fim de podermos ouvir sua voz e aplicar em nossas vidas, para que possamos honrar o Senhor em obediência às suas instruções. Oremos, então. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti. Rogamos que o Senhor dirija nossas vidas através das Escrituras, nos ensinando as verdades desse santo livro, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos ajude. Rogamos, Senhor, conceda-nos, Senhor, essa graça. É o que te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então para o texto. Efésios 4, a partir do versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas,
levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Vemos aqui que Paulo agora começa a descrever como Deus trabalha entre nós a unidade do Espírito Santo. Já vimos que sua família, a família de Deus, é composta de filhos humildes, mansos e pacientes. Sendo Deus, então, Senhor da igreja, como nós vimos, em Efésios 4:6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Como então Deus está em nós, sobre todos? Como que ele age por meio de cada um de nós? A resposta então está no verso 7, onde inicia a mensagem de hoje. Isso vem através de sua graça. Há um favor concedido aos membros de seu corpo, do corpo de Cristo. E isso acontece, irmãos, de forma extraordinária, ao contrário de uma empresa que seleciona ali os seus colaboradores através de currículo. A igreja não é formada com base no mérito de cada um, do currículo de cada um, não. A igreja ela é formada, ela é criada, é constituída segundo a medida do dom de Cristo, como diz o texto. O versículo 7, E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Não é algo criado por nós, não é algo conquistado por nós, mas é algo doado por Cristo, segundo sua graça. Recebemos dons através do favor de Cristo. Possuímos o que temos, graças a Deus que nos concedeu segundo a medida do dom de Cristo. A doação que recebemos, irmãos, essa doação que nos capacita, é derramada sobre nós através de uma porção do dom de Cristo, do dom do Senhor. Cristo tem o dom de nos capacitar na medida certa, fazendo um todo harmonioso. Assim como o mundo natural, ele é criado por Deus, tem suas diversidades, o mundo espiritual que ele cria, que Deus cria, é multiforme também. Quer dizer, o corpo de Cristo, que é a igreja, é formado de membros diferentes. E isso acontece segundo a medida do dom de Cristo. E então esses membros são diferentes, são distintos, cada um em suas funções, e trabalham em cooperação para o bem-estar da unidade, que é o corpo da igreja. Mesmo que haja membros repetidos, por exemplo, pés e mãos, há pé e mão direita e esquerda, e são repetidos propositadamente no corpo, porque há trabalhos diferenciados, que há necessidade de membros repetidos, mais árduos, que em conjunto eles produzem mais e melhor. Deus assim constituiu o corpo. Com 2 mãos é melhor do que uma, com 2 pés é melhor do que um. E isso traz conforto e saúde ao corpo, essa harmonia. E não devemos ignorar os apoios. É necessário realmente a ajuda mútua, porque sem eles ficaria difícil ou até mesmo impossível desenvolver qualquer trabalho. Por exemplo, a mão precisa dos dedos. Uma mão não deve trabalhar sem o antebraço. O antebraço precisa do braço e assim por diante. Um membro até mesmo poderia fazer algum trabalho de que não foi chamado. Por exemplo, segurar objetos com o cotovelo. Com muito treino isso é possível, mas não é o ideal. Cristo estabeleceu um ajuste no corpo de Cristo e ele fez isso segundo a medida de seu próprio dom.
Porque se nós observarmos essas disfunções dos membros, vamos perceber que, nesse exemplo aqui, porque além de estar ocupando o lugar da mão com o cotovelo, quer dizer, ocupando o lugar de outra pessoa preparada para esse trabalho, esse cotovelo ele não vai produzir como quem foi planejado no corpo para segurar objetos. Além disso, irmãos, o esforço do corpo para segurar objetos com o cotovelo é bem maior. E mais cedo ou mais tarde, esse cotovelo vai se desgastar, trazendo ferimentos para si mesmo, porque está executando uma tarefa que não é adequada a ele. O corpo de Cristo, ele recebe o comando do cérebro para executar tarefas. E esse cérebro é a própria cabeça, é Cristo que é o cabeça da igreja. Se um membro do corpo ele executa tarefas por si só, é um membro sem comando do cérebro, da cabeça, que é Cristo. Esse membro precisa ser tratado, consertado. Esse membro precisa ser curado. Fazer todos os ligamentos necessários para que ele responda aos comandos de Cristo, que é o cérebro do corpo. Porque a graça foi concedida a cada um segundo a medida do dom de Cristo. E isso o Senhor Jesus nos ensinou a buscar na oração do Pai Nosso, na frase, venha a nós o teu reino. Em outras palavras, governe sobre nós, Senhor, instrua-nos, esta é a oração, e que haja então uma resposta de nossa parte, que teu comando, o comando de Deus, seja obedecido por cada um de nós. E essa resposta também nos é ensinada no Pai Nosso, quando nós usamos a frase que seja feita a tua vontade. Em outras palavras, que a gente não faça as coisas de nossa própria cabeça, mas que o que fizermos seja feito segundo a medida do dom de Cristo. É isso que significa que seja feita a tua vontade, que teu povo te obedeça, Senhor. Eu gosto de usar a comparação de Augusto Nicodemos, quando ele diz que a igreja é comparada a uma salada mista, colorida, diversificada. É isso que faz dela uma igreja plena, uma salada completa, por assim dizer. Não como a comparação de um ônibus, que o pastor é o motorista, o cobrador é o tesoureiro e os passageiros são os outros membros. Não, não é isso. Não é assim que o reino de Deus é comparado. A igreja é o corpo de Cristo e todos os membros desse corpo têm uma função. Nenhum é desnecessário. Todos executam uma tarefa. O pastor é apenas mais um membro desse corpo. Ele não está no comando. Cristo é o governo do corpo. Ele é o chefe. Ele é o dono da igreja. Cristo não tem sócios nisso. Ele não divide sua glória com ninguém. Jesus não reparte a intimidade de sua igreja com encarregados. E nós sabemos disso. Já vimos nos versos anteriores que diz: há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. A Ele devemos toda a honra e a glória desta graça que nos é concedida a cada um de nós, concedida à igreja, como diz o texto, porque essa graça não vem de outra fonte a não ser do dom de Cristo. Ela vem, é concedida, é distribuída na medida certa, e ela vem do Senhor, à medida do dom de Cristo Jesus. E essa diversidade, irmãos, ela não vem para prejudicar o corpo de maneira nenhuma. Essa graça que recebemos não é para fazer-nos vaidosos, nos mostrar, se aparecer, não é para nos envaidecer ou diminuir uns aos outros, de maneira nenhuma. Longe de prejudicar a harmonia dos crentes, irmãos. Pelo contrário, essa graça nos é concedida para preservar a unidade do Espírito Santo, a unidade que colabora para promover a igreja, fortalecê-la. Essa graça concedida a cada um de nós é algo
que nos é fornecido para trazer o benefício e não prejuízo. E quando aqui o verso diz, cada um, ele está afirmando que todos recebemos algo de Deus e a graça foi concedida a cada um, sem exceções, irmãos. São graças diferentes ou até mesmo iguais, numa porção maior ou menor, mais ou menos, de forma que ninguém é deixado de lado. Uns recebem graça para executar várias tarefas, como serem músicos, cantores, administradores, zeladores, dons de misericórdia, dons para contribuir, são dons que faz do crente ser um crente generoso, caridoso, dons de visita, de comunicação, inclusive o dom da palavra revelada, que é o dom de profecias. É o que está acontecendo aqui agora, nessa exposição, nessa live, a pregação do Evangelho. E isso é o dom da palavra revelada, é o dom de profecias. E, inclusive, o apóstolo Paulo enfatiza que esse dom deve ser desejado por todos, tanto o que prega quanto o que ouve. Esses devem prestigiar essa graça que vem segundo a medida do dom de Cristo. O pregador, ele é o primeiro que se beneficia, e depois os que a ouvem. Mas, se você, meu irmão, não prestigia esse dom da revelação da profecia, a pregação do evangelho, sua alma com certeza ficará enferma. E uma igreja sem palavra, ela com certeza vai morrer. Todavia, o Senhor é sábio em sua criação, e ele então não concede todas as coisas a ninguém isoladamente, mas cada um recebe apenas uma pequena porção na medida certa. Nisso está a sabedoria de Deus, para que então venhamos depender uns dos outros. Assim nós teremos como socorrer uns aos outros em suas necessidades. E isso não é um defeito, irmãos, mas é um método para que ninguém se torne independente. É um método usado por Deus para que ninguém se torne autossuficientes e assim venha a desprezar os outros. Por isso que ninguém se ensoberbeça por causa dessa graça de Deus que nos foi concedida, segundo a medida do dom de Cristo. Eu e você temos apenas um pouquinho dessa graça, o suficiente, segundo a medida de Cristo. Ele proporcionou isso, mensurou isso, e só teremos o todo de Cristo através dos pouquinhos de cada um. Sem contar ainda, irmãos, que essa graça nos põe sob as mais sérias obrigações para com Deus. Não para nos gloriar, mas para trazer a cada um de nós responsabilidades uns para com os outros e, acima de tudo, para com Deus, o dom, aquele que é o autor, que concede este dom. E no verso 8, o apóstolo Paulo desenvolve dizendo: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Por isso diz. Isso está escrito no Salmo 68, 18. Paulo, então, se vale aqui da citação do salmista para servir ao propósito de seu argumento que está desenvolvendo. Nem mesmo Davi tinha noção aí de tão elevada a palavra ele havia pronunciado aqui, de que, apesar da colocação dos fatos históricos, havia aqui algo muito mais excelente, é um salmo messiânico. Davi está falando de Cristo, sem nem mesmo tê-lo conhecido. Paulo expressa nesses termos que o livramento da igreja é algo que Cristo leva às alturas. Nesse cântico de Davi,
celebrando as vitórias que Deus havia lhe concedido, Paulo aqui oportunamente cita a ascensão de Cristo, quando ele subiu às alturas. Para quem não se recorda, irmãos, a ascensão de Cristo, ela se deu quando Jesus retornou aos céus após 40 dias de sua ressurreição. E isso está escrito lá em Atos 1, versículo 10 e 11, que diz: E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês ouviram subir. Referente a este evento que Paulo está escrevendo, quando Jesus subiu às alturas. Esse foi um dos maiores triunfos de Deus. Foi esse em que Cristo, depois de subjugar o pecado aqui nesse mundo, venceu a morte e pôs Satanás em fuga. Cristo subiu então majestosamente ao céu para exercer seu glorioso reinado sobre a igreja. Foi quando o Senhor então subiu, levou consigo cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Deus, ao elevar Cristo dentre os homens para o céu, fez com que aqueles galileus contemplassem a glória que Cristo possui, tanto no céu como na terra, tanto na igreja que está na glória, bem como a igreja que milita nessa terra. Quando Cristo subiu às alturas, ele assentou-se à destra do Pai, e de volta ao trono tem em suas mãos o cetro de justiça. Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Isso porque esse poder lhe foi dado pelo Pai. Ainda na terra, Jesus havia pronunciado isso. E é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nós podemos glorificar a Deus por isso. E pôde então, através de seu poder, subjugar a si todos os principados e potestades. Deus o fez guardião e protetor da igreja. Este é o nosso Salvador. O texto diz que ele levou cativo o cativeiro. O cativeiro, irmãos, é o coletivo para inimigos presos. Então, todos os inimigos de Deus agora estão sob seu governo. Eles foram reduzidos à sua sujeição. Tudo foi consumado em Cristo. Não havia outra maneira. Foi uma obra completa, executada pelo Senhor dos Senhores. Jesus derrotou Satanás, ele derrotou o pecado, derrotou a morte e derrotou o inferno. E não ficou só nisso, irmãos. Deus fez de nós, rebeldes, uma nova humanidade para si, um povo para Deus, o corpo de seu Filho, o nosso Salvador. E assim tem sido feito a vontade de Deus, tanto na terra como no céu, fazendo desses, cada um de nós, que outrora vivíamos segundo o curso deste mundo, fazendo de nós agora um povo obediente. E ao dominar-nos por meio de sua poderosa palavra, nos deu a adoção de filho. E agora então, irmãos, graças a Deus estamos debaixo de seu governo. Nossa depravação ela está subjugada. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O reino de Cristo veio, então ele governa e submete pela força a devassidão de nossa carne. É o poder de Deus sobre a sua igreja. Portanto, tornamo-nos separados do Senhor. Deus é Deus. Todos os seus inimigos são mantidos, então, em cativeiro por correntes de ferro. É pelo seu poder que ele, o Senhor, mantém sob controle a fúria dos ímpios. Deus está no controle, irmãos. Nada foge diante de seus olhos.
Deus contempla tudo e todos. Nenhum passo sequer os inimigos dão que não esteja dentro dos limites da permissão daquele que é o soberano. Aleluia. A Deus, então, é devida, irmãos, toda a glória em todo o tempo. Inclusive, aqui em específico, o Senhor ele recebe glória por conceder dons aos homens. Os homens podem até fazer coisas extraordinárias, mas não está desvinculada dessa graça, desse favor de Deus. Portanto, a Ele, ao Senhor, toda a glória das dádivas aos homens concedida, seja este homem piedoso ou ímpio. A glória não está no receber, mas sim no dar. Só Deus, aquele que tem poder, pode conceder estas dádivas. Só aquele que tem pode dar. É o dom de Cristo. Cristo tem um dom. Ele é concedido aos homens nessa ascensão de Deus aqui, que ele subiu às alturas, a subida de Cristo. Há muito mais do que podemos imaginar aqui, irmãos. Está além de nosso entendimento humano. A glória de Cristo, ela é excelente. Ele, como um vencedor, não reúne para si as bênçãos de sua conquista, como muitos reis reúnem para o seu palácio os despojos, né, dos inimigos, mas como um rei ilustre aqui, o Senhor Jesus, ele é dotado de sentimentos nobres por sua graça e por seu favor, então ele distribui todo o seu prêmio generosamente entre os homens. Concedeu dons aos homens. Nisto está a sua benevolência, um Deus que é bom o tempo todo. Nele, no magnânimo, há um amor que nos constrange. Esse amor se personificou naquele que subiu às alturas. Portanto, Cristo levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Vamos ao verso 9. Veja aqui, Paulo escreve: ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Paulo ele se dedica a especular, então, o significado do que ele havia dito no verso anterior, no verso 8, para que então ficasse bem claro de quem ele estava apontando aqui. Esse que subiu é exatamente aquele que veio a este mundo caído. Paulo não está dizendo o que quer dizer subiu, mas o que quer dizer ele subiu. Isso porque na continuidade do verso nós observamos que há um sujeito oculto, e é sobre esse sujeito que Paulo está evidenciando. De forma resumida, Paulo está dizendo: quem é esse que subiu? É o mesmo que desceu. Sabe quem é esse que subiu ao céu? É aquele que veio de lá, do céu, das maiores alturas até aqui, o lugar mais baixo da terra. Nós vemos isso com detalhes em Filipenses, capítulo 2, versos 7 e 8, que diz: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ah, irmãos, vir até aqui, vir a esse mundo caído é humilhar-se. Ele estava cheio de glória, no entanto, se esvaziou. Cristo, que é o Senhor dos senhores, ele assumiu a forma de servo. Ele, que é aquele que é incomparável, passou a ser semelhante aos seres humanos. É isso que significa aqui descer até as regiões inferiores da terra, daquilo que se tem de mais depreciativo e desonroso de nossa região. Há um contraste muito grande, irmãos, daquela sublime habitação de Cristo que nós não temos capacidade de mensurar,
de quão elevado é. Sim, o Senhor Jesus desceu ao nosso profundo abismo. Ele subiu, o mesmo que também havia descido aqui até as regiões inferiores da terra. Todavia, o apóstolo Paulo ele quer enfatizar aqui a ascensão de Cristo. Ele subiu. O que quer dizer ele subiu? Por isso ele repete aqui, como no verso anterior, e em sua subida Deus o exaltou soberanamente. Ele se ergueu de nossa frágil condição humana e foi recebido na glória celestial. Não há limites para Deus. Deus não pode ser contido. Ele fez isso porque ele é poderoso. Ele subiu e porque ele havia descido. Deus não pode ser retido. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Ele não pode ser encarcerado por ninguém. Ninguém detém Deus. Nada e nem ninguém o atrasa. Nisso está sua onipotência. É isso que o apóstolo Paulo aqui desenvolve, de que Jesus, por sua vontade, ele pôde ir e vir, por ele não estar sujeito ao tempo e o espaço. Então nós percebemos o seu atributo da onipotência. Isso fica à mostra aqui. Só não vê quem não quer, por assim dizer, né? Ele é aquele que subiu, senão aquele que também havia descido até as regiões da terra. E não para por aqui, irmãos. Percebe que o apóstolo Paulo continua desenvolvendo. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele, Cristo, subiu além desse mundo criado, acima de todos os céus, diz o texto. Apesar do céu, irmão, ser um lugar em que julgamos ser o mais honroso, não há nada mais honroso do que ele mesmo, Deus, porque ele subiu acima de todos os céus. Por mais alto que seja o último céu, Deus está acima dele. Nesse sentido, até mesmo o céu passa a ser o estrado de seus pés. A terra, então, poderíamos dizer que seria o chão, e o piso mais elevado seria então o céu, o estrado dos seus pés. Deus está sobre, está acima, ele está mais elevado do que o que conhecemos ser o mais alto e sublime trono. Deus se assenta sobre ele. O céu está abaixo de Deus. Deus então passeia sobre o céu. Todos nós, irmãos, como criatura, olhamos para cima para contemplar o primeiro céu, sem muita capacidade de vasculhá-lo. Portanto, Deus, para contemplar o último céu, do céu que nem imaginamos, Deus olha para baixo. Tendo dito isso, irmãos, é preciso também lembrar que sabemos que o céu denota uma região mais elevada do que todas as esferas. Disso nós sabemos. E esta região, o céu, é um lugar o qual foi destinado ao Filho de Deus após sua ressurreição. Deus pode estar no céu, pode estar nos céus e pode ir além de todos os céus, pode estar acima de todos os céus. Portanto, irmãos, apesar disso, é assim que falamos a respeito do reino de Deus. Falamos de forma limitada pelo uso de nossa própria linguagem, que não desenvolve muito. Quando Cristo nos ensina a orar ao Pai Nosso, nos comunica que ele está perto. Disso nós sabemos. Daquele que está nos céus, é na habitação do Rei da Glória, o Cordeiro de Deus. Essa é a casa do Pai, que Jesus havia dito. Nós vimos isso em João 14, versos 2 e 3, que diz: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar,
voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Há uma promessa, irmãos. Estaremos onde Cristo está. O texto diz: para que onde eu estou, vocês estejam também. Isso não quer dizer que Cristo é igual a nós. Apesar dele ser também Filho de Deus, de se fazer como um de nós, Cristo é Deus. E ele não tem limites. Portanto, Cristo, Todo-Poderoso, vai onde não podemos ir. Ele sobe acima de todos os céus. Cristo tem acesso direto ao Pai, nós não temos. Nós precisamos de um mediador que é Cristo. Jesus não precisa de um mediador, porque ele faz parte da Santa Trindade. Deus habita em luz inacessível. Jamais poderíamos ter comunhão com Deus se não fosse por Jesus Cristo, o Verbo divino que se fez carne. Aquele que desceu, como diz o texto, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Paulo subiu ao nível de ensino aqui nesses últimos versos. Nós vimos que no verso 7 nós temos o nível 1 falando da graça de Cristo. No verso 8 nós temos o nível 2, por assim dizer, falando do Cristo da graça. No verso 9 temos o Cristo de Deus e no 10 temos o Deus de Cristo. Apesar de nos deleitarmos, irmãos, nas bênçãos de Cristo, na graça, no favor de Deus, ainda é muito mais elevado nos deleitar na Trindade, no Deus de graça, no Cristo da salvação, no Espírito da unidade. É claro que devemos fazer isso sem menosprezar os meios de graça por ele concedido. E por fim, irmãos, o verso aqui, ele termina após uma vírgula e que está escrito para encher todas as coisas. Podemos atribuir aí ao termo encher o aperfeiçoar. Isso porque Cristo revelou que Deus, o Pai, havia dado a ele todo o poder nos céus e na terra para encher todas as coisas. Quando estamos falando da subida de Cristo em sua ascensão, não estamos falando que Cristo foi removido para longe de nós, apesar de o fazer apenas no sentido corporal, físico. No entanto, Cristo, ao ser elevado acima dos céus, ele não deixou brechas e nem lacunas. Ao subir, não nos deixou órfãos. Temos Cristo no Espírito Santo. Temos Deus no Espírito. Temos o Filho no Espírito, de forma presencial, em Espírito. Por isso, o texto revela que ele encheu todas as coisas. Nisso se mostra o quanto Cristo é mais do que um simples Galileu. Ele enche o céu e a terra. Ao tomar posse de seu reino celestial, ou melhor dizendo, ao retornar à glória que havia deixado, não deixou seu lugar aqui na terra vago. Não, Jesus enviou outro Consolador à sua altura para assumir essa posição aqui na terra. Portanto, Cristo, como diz o texto, preencheu tanto o céu como a terra. Ele encheu todas as coisas. O Espírito Santo não foi dado enquanto Cristo não havia sido glorificado. Cristo já havia revelado que ele iria encher todas as coisas. Veja o que está escrito em João 16, 7. Mas eu lhe digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Foi então, em sua subida, que ele começou também a encher todas as coisas. E encheu a mim, encheu a você. Cristo nos enviou o Espírito Santo, agora somos cheios de Deus. E como iniciamos a mensagem no verso 7, ele nos encheu de sua graça, deu-nos a graça na medida do dom de Cristo a cada um de nós.
Isso Cristo fez segundo a medida de seu dom e fez para encher todas as coisas. Portanto, irmãos, eu e você temos Deus. Ele veio preencher o vazio, a lacuna, o vazio que existia dentro de nós, de forma que agora, como Igreja de Cristo, somos plenos. Recebemos uma pequena porção e nos completamos entre si, entre cada um de nós, que somos membros do corpo de Cristo. Por isso, irmãos, creia em Jesus Cristo, porque Ele é aquele que desceu do céu, Ele é aquele que retornou aos céus, e Ele é aquele que preencheu todas as coisas nos céus e na terra. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus. Graças a Deus, irmãos, mais um culto para a glória do nome do Senhor, onde louvamos a Deus, ouvimos a Tua palavra exposta, que venha nos direcionar, nos converter, nos exortar e que possamos a cada dia mais parecermos com Cristo. Vamos finalizar o nosso culto com uma oração e eu convido os irmãos a orar comigo. Oremos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, digno de toda honra, de toda glória, oramos, Senhor, agradecidos pela comunhão com o Senhor, com o nosso Deus, através de Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de poder prestar um culto a Ti, Senhor. Entregamos o nosso culto, Senhor, como oferta agradável a Ti, Senhor, como sacrifício. Senhor Deus, receba, Senhor, este humilde culto que prestamos a Ti. Pai querido, oramos ao Senhor, também, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, daqueles que estão enfermos, ó Pai, aqueles que têm passado por dificuldades dessa assolação que temos neste mundo, que o Senhor tenha misericórdia de cada vida, Senhor. Também, ó Pai, agradecemos a Ti pelos livramentos, aqueles que o Senhor livrou, ó Pai, dessa doença horrível. Somos gratos a Ti, Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Deus. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, porque temos esse consolo no Senhor, ó Pai. Que a Tua graça do Senhor Jesus Cristo, que o Teu amor, Senhor Deus, e que a comunhão, ó Pai, do Teu Espírito Santo, ela esteja com a igreja, ó Pai, conosco, nos fortalecendo a cada dia. Nos abençoe, ó Pai, mais uma semana. Que possamos honrar o Teu nome, glorificar a Ti, Jesus, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, como igreja de Cristo, ó Pai, como bons soldados do Senhor. Oramos no nome santo de Jesus. Amém.